hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others sail on the sea with the keys to the cage and the devil to pay. We lay to feed. That's pretty good, getting it back to home. تعرف العمدان اللي بيحط في الاكل. ايوه. بس ده فخار. تعرف فخار؟ Hey, Joe, this is Tony. How you doing today? Agora, sempre que a Elizabeth ia para a Ilha do Meio, ela nunca estava sozinha. Ela sempre era acompanhada de um grupo de pessoas idênticas a ela. Todos vestiam roupas brancas e fluidas, parecendo uma versão futurista dos anos 70. Só que a parte mais estranha de todas é, toda essa galera ia até a ilha com ela, só que eles nunca voltavam de lá. Os barqueiros que faziam o transporte começaram a perceber que Elizabeth chegava ao continente sozinha, mas ao partir para a ilha, ela levava consigo cerca de 12 pessoas. E depois disso, absolutamente nada, porque essas pessoas nunca mais eram vistas. E então, a cidade começou a se perguntar o que de fato acontecia ali na Ilha do Meio e principalmente quem eram essas pessoas, de onde elas estavam vindo e principalmente para onde elas estavam indo. Um outro detalhe muito bizarro dessa nossa história é que a Elizabeth comprava quantidades absurdas de peixe. Ela encomendava de 200 a 400 quilos de peixe por semana e pagava tudo em dinheiro vivo. Só que quando as pessoas iam investigar, não tinha rastros de peixes na ilha. Não tinha nem espinha, nem sobra e nenhum indício de consumo. Então, para onde esses peixes estavam indo? Bom, algumas teorias começaram a surgir e a primeira teoria diz que ela estava alimentando alguma coisa na ilha.
simplesmente apresentou uma outra visão sobre duas das mais importantes religiões do planeta Terra, sobre o cristianismo e sobre o judaísmo. Ou seja, esse cara percebeu que as histórias sumérias eram a fonte das histórias bíblicas. Bom, o próprio véu da Matrix, ele faz parte de todo um sistema que é movimentado todos os dias. Assim, são sobre o contato que o humano pré-histórico fez com os Anunnakis. E no século XX, o escritor Zecharia Sitchin começou a organizar os textos sumérios. Ele propôs, de uma maneira mais mainstream, que os Anunnakis eram uma civilização de seres alienígenas extremamente poderosos e que a chegada deles aqui no planeta Terra os colocou no topo da cadeia alimentar. E é inclusive isso que aconteceria se uma civilização mais avançada chegasse aqui no planeta Terra hoje. E é exatamente por isso que os governos têm tanto medo. E é exatamente por isso também que eles fazem acordos com civilizações mais inteligentes, mais avançadas. Porque eles sabem que se esses caras colam aqui, eles têm o potencial de dominar o planeta Terra em segundos. A história dos sumérios, então, conta que os Anunnakis, para criarem uma força de trabalho, hibridizaram os humanos pré-históricos com os seus próprios DNAs. E a palavra Anunnaki significa aqueles que vieram do céu para a terra, que é uma frase que deixa bem clara a origem desses seres.
Este vídeo é muito intrigante. Exploradores urbanos encontraram esse buraco em algum lugar nos Estados Unidos, aonde que eles não deram a localização por motivos óbvios. O que você vai ver agora é quase inacreditável. A princípio eu até pensei que fosse uma mina abandonada ou algo assim, mas a verdade é bem mais sinistra. Ele vai descendo por escadarias e buracos, e cada vez ficando mais fundo abaixo da terra. Eu tive que acelerar um pouco o vídeo, porque essa escadaria parece ser infinita, novamente lembrando que ele está descendo metros e mais metros abaixo do solo. E é aqui que as coisas ficam mais bizarras ainda, um corredor com muitas salas. Mas o que será que é isso? Isso não parece um bunker, parece aqueles lugares que você vê na Deep Web, aonde que eles fazem todo tipo de atrocidade. Como pode uma estrutura tão grande a tantos metros abaixo do solo, talvez até quilômetros? O que vocês acham que acontecia aqui, ou o que é esse lugar? Deixe nos comentários. Anunnaki, a máquina do tempo e o segredo da imortalidade. Você acredita em máquinas do tempo e imortalidade? Prepare-se para descobrir o segredo dos Anunnaki. Há milhares de anos, uma antiga civilização chamada Anunnaki dominava a Terra. Os Anunnaki, segundo lendas sumérias, eram seres de outro planeta, especificamente de Nibiru, um misterioso planeta além de nosso sistema solar. Eles eram descritos como seres altos, com pele dourada e uma aura de sabedoria e poder. Mas, você sabia que eles possuíam uma máquina do tempo e um segredo para a imortalidade? Os Anunnaki chegaram à Terra em busca de ouro, um elemento que, para eles, tinha propriedades regenerativas. Eles usaram a tecnologia avançada para minerar ouro e, ao mesmo tempo, interagiram com os humanos, ensinando-nos agricultura, escrita e arquitetura. Contudo, o que poucos sabem é que os Anunnaki possuíam uma máquina do tempo. Uma tecnologia tão avançada que permitia a viagem através das eras. Imagine só, essa máquina, chamada de Portal de Enki, podia ser ativada através de complexas sequências de símbolos e energia. Com ela, os Anunnaki viajavam pelo tempo para coletar conhecimento e manter sua civilização sempre à frente. Mas o mais incrível é que essa mesma tecnologia estava ligada ao segredo da imortalidade. Você já pensou como seria viver para sempre? E se eu te dissesse que a imortalidade estava ao alcance dos Anunnaki? O segredo estava no ouro. Os Anunnaki descobriram que ao consumir nanopartículas de ouro, eles podiam regenerar suas células indefinidamente. Esta substância era conhecida como mana dos deuses. Esse elixir de vida permitia que eles vivessem por milênios, sempre rejuvenescendo. Mas como essa tecnologia e segredo da imortalidade desapareceram da face da Terra?
E se eu te dissesse que existem indícios de que essa máquina do tempo e o elixir da vida podem estar escondidos até hoje? Curioso para saber mais? Siga nosso perfil e não perca a próxima parte dessa história incrível. UFOs been going wild, so I'm just saying, if I'm catching one, let me go ahead and... Dark in the other direction. Right. Incredible! Where did this suddenly come from? One study sir, inside. Where do you see inside to it? After like Samuel Esquires, I know this still. You're as there by the sun. So is high from check. Arqueólogos encontram as tábuas originais dos 10 Mandamentos em Israel, e o que descobrem junto a elas é impactante. Em uma missão arqueológica no Monte Sinai, uma equipe de pesquisadores descobriu algo que deixou o mundo inteiro em choque. O que começou como uma escavação rotineira para estudar antigas civilizações, terminou com uma descoberta que pode mudar a história como a conhecemos. Enquanto exploravam uma caverna oculta nas montanhas, os arqueólogos encontraram um compartimento selado por milhares
de anos. Após horas de trabalho para abri-lo, encontraram 2 tábuas de pedra cobertas com inscrições em uma língua antiga. A inscrição parecia coincidir com os textos bíblicos dos 10 mandamentos. Mas isso não foi tudo. Junto às tábuas, a equipe encontrou uma caixa de madeira deteriorada que continha restos de ouro e cinzas. Os especialistas acreditam que essa caixa possa ter sido utilizada para transportar as tábuas sagradas antes de serem colocadas na Arca da Aliança. A descoberta gerou um debate sem precedentes entre historiadores, cientistas e líderes religiosos. As inscrições estão sendo estudadas para verificar sua autenticidade, mas os primeiros testes indicam que elas podem ter milhares de anos de idade. Poderia essa ser a descoberta que confirme a existência dos 10 mandamentos originais? Quais outros segredos este achado poderia revelar? Siga a página e comente mandamentos para saber mais detalhes dessa incrível história. Imagens impressionantes feitas por um fotógrafo na floresta amazônica mostram um alienígena pescando em um rio. E se fosse você ali, frente a frente com esse ser misterioso, o que faria? Essa pode ser a prova mais assustadora de que a viagem no tempo é real. Em 1923, arqueólogos no Egito descobriram uma tumba selada. Mas o que encontraram dentro era simplesmente impossível. Uma fotografia datada de 1987. Nela, um homem vestindo roupas modernas estava em frente à mesma tumba, segurando uma câmera. Esse homem foi identificado como Elon Huq, um cientista que desapareceu sem deixar rastros em 1987, enquanto trabalhava em um projeto ultra-secreto do governo chamado Cronos. O objetivo do projeto? Decifrar os mistérios da viagem no tempo. Mas logo após o desaparecimento de Huq, a iniciativa foi abruptamente encerrada. No verso da foto, uma mensagem perturbadora estava escrita à mão. Tentei impedir, mas o ciclo é inevitável. Então, em 1980, outra fotografia veio à tona. Dessa vez, mostrava novamente Elon Huq, mas agora décadas mais velho, parado diante da mesma tumba. A data registrada na imagem? 2025. Os especialistas ficaram perplexos. Como um homem poderia existir em 3 períodos diferentes? E o que ele queria dizer com "o ciclo é inevitável"? A última pista foi encontrada no laboratório de Huq, abandonado desde 1987. O tempo não é linear, é um ciclo, e eu estou preso nele. Mas aqui está o detalhe mais assustador. Em 2023, uma nova equipe de pesquisadores reabriu a tumba. Lá dentro, encontraram uma câmera, a mesma das fotografias. Quando revelaram o filme, ficaram em choque. A imagem mostrava eles mesmos dentro da tumba, com a data de 2045.
Escondida nas profundezas da floresta amazônica, uma base secreta revela um cenário perturbador. Humanos conduzindo experimentos cruéis em alienígenas capturados, filmagens raras mostram criaturas de outros mundos sendo usadas como cobaias, submetidas a procedimentos que desafiam tanto a ética quanto a compreensão científica, equipamentos avançados, salas isoladas e um silêncio cortante sugerem um propósito sombrio por trás dessas experiências. O que os humanos estão tentando alcançar, até onde estão dispostos a ir. Este registro revela um lado obscuro da interação entre espécies, levantando questões inquietantes sobre o verdadeiro papel da humanidade neste confronto. Here goes. Oh, that's it. That's it. Hey, you don't want to fall right here, man. Dude. It's pretty spacious in there. Yeah, it gets huge, and it just drops off straight down 150 feet. Oh. See ya, man. Dude, look at the fish. Oh yeah, I see the fish. Just hanging out down there. Yeah, just hanging around. Whoa. It gets so much better too. With the icicles hanging down. Yeah, those are so white too. Yeah. This is great. Yeah. Yeah, it is. They're so white. And those soda straws are so long back there. You're in a good spot, by the way. Oh, that's where we're going. I don't know where we're going. So this is a dead end? Yeah, the close one guy. So I guess we're gonna just head back and see what's over there then? Mm-hmm. We're almost back, guys. No way. Not really.
Oh my God! We find the hidden city under the ice. Amazing. Specifically, the existing Alzheimer's will logically what are they looking for?
Let's go inside that cave. See what's in there. L'ho girato praticamente per le fuori. Guarda da te. Quindi che spedi? Non devi scappare. Vai che cosa c'hai? Os Estados Unidos vendeu todos os corpos e almas deste planeta para eles. Vendeu para hibridização. E é agora então que a gente vai começar a falar sério, tá? Porque até então a gente tava só brincando. Não tava. Mas agora a gente vai começar a falar mais sério ainda. É óbvio que a raça interessada em hibridização não é a raça Grey. A raça Grey é só o enfermeiro. Mas existe o cirurgião-chefe por trás. São os senhores dos Greys. E os Greys, obviamente, eles são muito do dissimulado, gente. O cão é muito bem articulado. Eles fizeram os americanos acreditarem que eles dariam uma super tecnologia para eles. Realmente, comparado à tecnologia que existia na Terra na década de 40, era uma super tecnologia. Mas será que essa super tecnologia valia vender as nossas alminhas? É pacto com o capiroto que chama? O acordo foi basicamente o seguinte: os Estados Unidos disse ao alienígena infiltradinho: você me dá a tecnologia que você sabe, e aí vocês estão liberados para abduzir quem vocês quiserem, onde vocês quiserem. They hid it so carefully.
O Vaticano está em desespero já. A mídia foi chamada, eles publicaram e ninguém está falando nada. Por quê? Porque o sistema não quer que você saiba que pirâmide não era tumba de faraó, que existiam outras civilizações, que nesse nosso mundo não é esse mundo de ilusão, é um outro mundo. E tá vindo muita coisa dos Estados Unidos também, tá bom? Tá para sair um relatório sobre extraterrestres que vai mexer com tudo, inclusive com as religiões. O Vaticano está em desespero já. Já está arrumando qual é a retórica, o que eles vão falar, porque vai mexer com as crenças, vai mexer com tudo que pregaram, com tudo que doutrinaram. Então, prepare-se para 2025 e prepare-se no bom sentido, no sentido que ainda bem que nós estamos tendo agora as verdades sendo reveladas, para que nós possamos ter o nosso próprio discernimento, entendermos realmente qual é esse mundo, qual é a verdadeira história da humanidade, o que estamos fazendo aqui, e entendermos todo esse sistema que nos controla. Escutem, aprendam, se livrem. Se quiser evoluir, nos siga para mais conteúdos como este. Curta, comente e compartilhe. Oh, watch that, watch that. Yeah, I'm just sitting here. I have a class. Aí, quando ele põe ele more guy, ele brilha onde agora é. Bateu no dia, bom. Just to his son. If the eating, all they need more with the flavors. These are just effective. Oh, this was. Segura. Esse. Tirou o telefone para pôr no site agora. Então se parte für jeder. Passou a ritual, viu?
ao fim. Racing time. Okay, they drop it in the game. What the? Okay, the questions. Oh my god, what? Oh my god. Oh my god. Wow.
milhares de coisas estranhas estão começando a aparecer nos céus da China. E eu diria mais, eu diria que não só nos céus da China, mas sim nos céus do planeta inteiro. Sabe aquele ufólogo britânico Nick Pope que trabalhou um tempão para o Ministério da Defesa do Canadá? Pois é, ele alertou o planeta Terra essa semana, dizendo que a Rússia e a China estão muitos anos-luz na frente dos Estados Unidos quando o assunto é pesquisa ufológica. E assim, né, se os Estados Unidos não contam absolutamente nada do que ele descobre sobre os nossos amigos alienígenas para nós, imagina a China e a Rússia. É aí que nós não vamos saber nunca mesmo. Então, se a grande revelação estiver dependendo deles, ai, olha, não vai estar tendo. O Serviço de Inteligência Americana não assume isso que eu vou te contar agora, mas os militares russos e militares chineses estão muito na frente nessa pesquisa. E eles sabem da relação direta que existe com esses avistamentos no céu e as atuais mudanças no planeta Terra. Então agora, com essas informações em mente, vamos olhar novamente para o círculo nas plantações em forma de estrela de 7 pontas que apareceu na Itália. O pesquisador Michael Lee Hill fez uma pesquisa sobre esse crop circle e, segundo ele, a figura tem uma profunda conexão com a geometria sagrada e com a frequência sagrada. Uma estrela de 7 pontas está sempre relacionada com a frequência de 432 Hz. Vocês estão vendo agora uma comparação com a imagem da frequência e a imagem do crop circle encontrado na Itália. A frequência de 432 Hz é conhecida como um número mágico, a frequência natural do universo. Por causa disso, sugere-se que o surgimento de um círculo nas plantações em forma de estrelas de 7 pontas é uma mensagem codificada. Mas uma mensagem codificada de quê? Pra quê? Nem que eu trouxesse aqui uma amostra do DNA dos Anunnakis, essa galera acreditaria. Porque as pessoas vivem uma espécie de fé cega. Eu diria que até uma fé burra. Cobre como se fosse um véu assim, ó, o olho delas. E aí é ignorância pura. Então você poderia apresentar para esse povo a prova que fosse, não adiantaria de nada. Mas caso você precise de alguma prova que esses caras estiveram aqui, você tem que olhar, por exemplo, lá para a Indonésia, que nós temos os nossos ancestrais como o Homo florensis, ou os gigantes de cabeça vermelha lá da América do Norte, ou nos crânios de Paraca, esses mesmos seriam uma evidência. Então, evidências existem, mas como remover o véu? Como tirar o véu da sociedade? Como remover essa fé cega e burra? Eu acho, na minha opinião, que não tem como. Bom, o próprio véu da Matrix, ele faz parte de todo um sistema que é movimentado todos os dias. As suas crenças limitantes aumentam esse sistema. E não, eu não tô falando só de religião não, tá? Eu tô falando de tudo. E as evidências são tão bizarras, mas tão bizarras, que as pessoas estão realmente muito cegas para não perceberem. O que é uma pena. Alguém ou alguma coisa estava por trás desse evento. E ele, inclusive, diz em entrevista que ele ficou com medo de ser abduzido. Agora, sempre que a Elizabeth ia para a Ilha do Meio, ela nunca estava sozinha. Ela sempre era acompanhada de um grupo de pessoas idênticas a ela. Todos vestiam roupas brancas e fluidas, parecendo uma versão futurista dos anos 70. Só que a parte mais estranha de todas é, toda essa galera ia até a ilha com ela, só que eles nunca voltavam de lá. Os barqueiros que faziam o transporte começaram a perceber que a Elizabeth chegava ao continente sozinha, mas ao partir para a ilha, ela levava consigo cerca de 12 pessoas. E depois disso, absolutamente nada, porque essas pessoas nunca mais eram vistas. E então, a cidade começou a se perguntar o que de fato acontecia ali na Ilha do Meio e principalmente quem eram essas pessoas, de onde elas estavam vindo e principalmente para onde elas estavam indo. The Recruit Sustainment Program, or RSP, serves to ready soldiers for the mental and physical challenges ahead
as they transition from civilian to soldier life. We teach them everything from A to Z about the military. So when they go away to basic training, they know the rank structure, they know the Army values, they're learning how to be a soldier. To find out how you too can take advantage of the Recruit Sustainment Program, talk to your local recruiter or visit NationalGuard.com.